Já tá gravando. Eu sei. Salve, salve, galerinha do Área, Diego Silver para mais um dos vídeos do canal do Área Restritiva, e esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar da NBA. Ou melhor, eu vou falar do LeBron James. Não necessariamente dele. Bom, nesse vídeo eu vou trazer 5 razões ou motivos para vocês entenderem se o LeBron James é ou não é o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Para elencar esses 5 motivos, essas 5 razões, eu vou fazer alguns comparativos com o Michael Jordan. Eu também nesses comparativos não vou trazer dados numéricos, mas sim acontecimentos ou coisas que vocês têm que levar em consideração antes de fazer esses tipos de comparação. Vale a pena falar que, na minha opinião, o LeBron James não é o melhor jogador de todos os tempos. Ele é o melhor jogador dessa era. Bora lá para o nosso videozinho sobre o LeBron James, sobre o King James, sobre The King, sobre o Papai LeBron, sobre aquela máquina de matar. Primeira razão, são eras diferentes. Michael Jordan jogou entre 84 e 98 e depois voltou de 2001 a 2003. O LeBron James chegou na NBA em 2003 e está na liga desde então, sem nenhuma parada. Por isso, lógico que os números do LeBron James podem ser maiores e vão ser maiores. Ele não parou de jogar. Ele continua jogando e não teve nenhum hiato durante a sua carreira. Michael Jordan teve os seus hiatos. The pass, Ray Allen. The Heat have turned this into a blowout. Stolen by James. Miller ahead. Here it goes. Down. Como eu disse, eram eras diferentes. A NBA era diferente. As equipes eram diferentes. MJ. Oh, he did it! Michael shakes the finger. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. Esse é um dos motivos que fizeram ou que oportunizaram o Michael Jordan a jogar contra jogadores diferentes. Se vocês pegarem a época da hegemonia Bulls, são diversos os All-Stars, diversos os jogadores que mereciam um anel de campeão e não conquistaram e caíram frente ao maior jogador de todos os tempos até então. A era do LeBron James, ele não enfrentou nenhum jogador que o opusessem de tal forma a falar, nossa, tal jogador X ou jogador Y merecia um anel e não conseguiu por conta do LeBron. Motivo número 2, a idade de rookie. Isso mesmo, vocês também têm que levar em consideração isso. Por quê? O Michael Jordan entrou na liga com 21 anos. Ele entrou na liga depois de ter jogado 4 anos pela Universidade da Carolina do Norte. O LeBron James, por motivos que eu não vou falar aqui, ele não conseguiu a elegibilidade para jogar numa faculdade. Isso fez com que ele pulasse da escola direto para a NBA. Ele entrou na liga com 19 anos. Magic coming down, gave a look one way and passed to a perfect boozer for a dunk. Here he comes the other way. There's your first James Jam of his career. Whoa. He's not disappointing me. Então, o LeBron James, por ter começado mais novo, ele conseguiu alguns feitos muito antes em idade cronológica do que o Michael Jordan. Razão número 3. O impacto mundial ou o impacto no basquetebol. O Michael Jordan ele chegou na NBA numa época diferente, como eu já disse no primeiro motivo. Mas aqui
Eu tô falando do impacto que ele teve na liga. Ele era um jogador muito midiático. Ele era um jogador que já era esperado. Ele já era o Michael Jordan desde a escola, assim como o LeBron já era o LeBron desde a escola, mas ainda assim, novamente, eram eras diferentes. Quando o Michael Jordan chegou na NBA, o Michael Jordan, a influência dele foi tão grande que ele mudou alguns aspectos dos contratos dos jogadores, alguns aspectos do marketing esportivo, e fez com que a NBA evoluísse. Então o Michael Jordan deixou a NBA, deixou o marketing esportivo num outro patamar. O LeBron James, ele ainda não superou esse patamar. Talvez esse seja um dos problemas. Ele tá ali, ó, ele tá chegando de igual para igual. Então o Michael Jordan deixou as coisas mais difíceis para o LeBron. Fazendo uma analogia diferente, o LeBron James está para a NBA agora como o Shaquille O'Neal esteve antes. Esse talvez o Shaquille O'Neal, na época do Shaquille O'Neal, ele ainda tem alcançado um impacto midiático maior do que o LeBron James. Não é à toa que a figura do Shaquille O'Neal é utilizada até hoje pela mídia. O LeBron James, ele ainda está galgando esse espaço justamente pelo patamar deixado pelo Michael Jordan ser um patamar mais alto. People always debated, who's the greatest player of all time? Dumb question. It should be, who's the greatest team of all time? You know, there are so many teams to choose from. The 91 Chicago Bulls, sorry Showtime. The 92 Bulls, back-to-back. The 93 Bulls, first three-peat. The 97 Bulls, even with the flu. 98 Bulls, no push-off. And my favorite, the 96 Chicago Bulls. 72 wins. Tough to beat that. What? You think there's someone else? Prove it. Motivo número 4. E esse é um dos que eu mais aponto para os meus atletas. O jogo coletivo. É nítido que o LeBron James é um jogador sensacional. Ele, como jogador, não tem comparação. Ele, como indivíduo, não tem comparação. Mas o Michael Jordan também passou por isso quando ele entrou na liga. E o Michael Jordan, ele tem uma fala que eu sempre converso com os meus atletas sobre, que ele diz que ele percebeu que ele era o melhor jogador quando a equipe passou a jogar melhor com ele, quando ele passou a jogar mais para a equipe. Se vocês pegarem os elencos do Bulls, não eram tão diferentes dos elencos do Miami ou como o elenco do Cleveland no começo dessa temporada. Mas os elencos do Cleveland ou o elenco do Miami, vocês conseguiam ver aquela coisa de passa pro Will. Era sempre passa pro Will, passa pro LeBron, passa pro Will, passa pro LeBron. All right, men. Our only hope for winning this game is by shooting a three-pointer. So here's the plan. Cardwell, you inbound to Hunt. Okay, Hunt, what do? Shoot for the three-pointer? Very funny. That'll be 10 laps, Chowderhead. Now, what's the right answer? Pass it to Will. All right, now let's do it. 1, 2, 3, Então, quando o LeBron conseguir fazer o time jogar sem o LeBron, ou fazer o LeBron jogar para o time, talvez o LeBron ele consiga chegar mais próximo ainda desse patamar deixado pelo Michael Jordan. Vale ressaltar aqui que o LeBron James ele é tido como o melhor atleta do mundo, fisicamente falando. Não estou falando do melhor jogador de basquetebol. Fisicamente, o LeBron James ele é considerado o melhor atleta do mundo. Então, sim, ele é infinitamente mais atlético do que o Michael Jordan. Porém, o Michael Jordan, ele chegou na liga, ele se tornou muito melhor tecnicamente, muito antes do que o LeBron James. Mas, por conta desse potencial físico do LeBron James, ele consegue fazer coisas que hoje nem no videogame vocês conseguem, nem no videogame eu consigo. São coisas que ninguém espera. É só vocês verem, por exemplo, a última partida da série contra o Boston Celtics, quando o LeBron James jogou 48 minutos. Podemos dizer que se não fossem os intervalos técnicos, ele não tinha descansado.
se não fosse os tempos e os intervalos entre um quarto e outro. Ele jogou todos os minutos do jogo. E vocês têm noção que ele tinha condições de jogar um overtime caso tivesse, um segundo overtime caso tivesse? Esse é o LeBron James. Quinto e último motivo, amadurecimento. Sim, galerinha, isso mesmo. Michael Jordan ele chegou muito mais maduro na NBA. Por isso, os feitos do Michael Jordan foram diferentes na NBA. Salvo lá, ele entrou mais velho, a era era diferente, então pode-se dizer que o jogo era um pouco mais competitivo? Talvez, pelo número de estrelas que tinham na NBA naquele momento. Mas o Michael Jordan chegou mais maduro. Ele sempre foi um jogador mais competitivo, ele sempre foi tido como, não, vamos competir por tudo. Se vocês leram a biografia do Michael Jordan, eu vou deixar aqui no link dos cards a resenha sobre a biografia no site do Área, isso é muito abordado nos textos. Porque o Michael Jordan sempre foi um jogador muito competitivo e isso fazia com que ele jogasse num nível diferente de todo mundo. O LeBron James, ele tá amadurecendo nesse sentido. Ele é um jogador que gosta de treinar. Até em algumas transmissões da ESPN, o melhor amigo do Paulo Antunes, ele é tido como um louco do treinamento. Ninguém acharia estranho se depois dos jogos contra o Boston Celtics ele saísse do ginásio e fosse para academia. Ele saísse do ginásio e fosse para uma quadra para aumentar a média de arremessos dele. Ele é assim, ele é o louco da academia. Mas é nítido que o LeBron está amadurecendo. Se vocês pegarem as coletivas de imprensa, a gente não precisa ir muito longe, a gente pode ir 2 anos atrás, 2 temporadas atrás, o LeBron James falava de uma maneira diferente. Quem não se lembra da coletiva de imprensa que ele fala que ele é o melhor jogador do mundo? Do you feel a lot less pressure this finals run just because you are undermanned and you had some injuries as opposed to previous years? Nah, I feel confident because I'm the best player in the world. That's simple. Mas a gente também pode lembrar da coletiva de imprensa recente que o melhor amigo do Paulo Antunes fala de uma forma carinhosa, de uma forma mais madura com o jornalista brasileiro da ESPN. Então o LeBron James ele está amadurecendo. LeBron, you've been a clutch player basically your whole career. How do you feel you've evolved in the last few years in clutch situations? Because it seems like, especially the last few years, when the going gets tough, I mean, you're always hitting. What's your name? Paulo from ESPN Brazil. Appreciate you. Saying I've been clutch my whole career. It's not many like you, I tell you. Well, there's not many like you. Either you're being very kind because it's National Wine Day to me, or, I love Brazil, or I don't know what it is right now, but. The last few years, I mean, yeah, especially. There we go. No, just I guess just being, first of all, my teammates and my coaching staff have, given me the reins to take the shot or make the play late in games, and when you have that ability and when you have that confidence from your 14 teammates and then your coaching staff and. Then you put the work into it. I think it's just it's a matter of just trying to come through. And like I said, I haven't always done it in my whole career, but I've never been shy away from it. And that's not even, either making a shot or making a play. I've taught the game the right way ever since I ever started playing the game of basketball. My first year ever playing Little League basketball, we won a championship, and my coach at the banquet gave everybody an MVP trophy, everybody. And that right then, I knew that this is a team game, and it's not about one individual and how much one individual can do in order to win championships. And in order to win, you have to have a full team, and that's what it brought it down to me. And the second year, we won it again, and we all got MVP trophies again. So it's just been instilled in me since I was 9 years old when I first started playing, of what it means to be in a situation where your teammates rely on you, but just making the right play, no matter if it's a shot or it's a pass. I've always just been taught that. Do you feel like you embrace the situation more today than maybe you did in the past?
I mean, I've embraced a lot of situations as you grow up. I think that's just all part of, experience and things of that nature. I love being a husband now. Did I embrace that at 18, 19? I don't think so. I've never been around married couples. So, as you get older, you grow into more things. I didn't love wine until I was 30 years old, and now every other post is about wine, National Wine Day. So you learn and you grow and you know what's best for you as you get older. That's just all of us. I think that's what being a human being is. You find ways that you feel like you can grow in what you like and what you dislike. At 18, I don't think I'm the same player that I am today at 33, and I shouldn't be. And I don't think, me personally, I should be the same person I was at 18. I'm just much more seasoned. Ano passado, por exemplo, eu estive numa clínica de basquete com o Coach Hawkins, em Minas Gerais, uma clínica que aconteceu lá no Olímpico. E o Coach Hawkins, para quem não sabe, ele participou das preparações físicas e técnicas dos jogadores de basquete da seleção dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Londres. E numa das nossas conversas, eu trabalhando meio que como intérprete dele em alguns momentos ali, nas conversas informais, perguntaram para ele quem é o melhor jogador de basquete, na opinião dele, hoje em dia. E ele falou que era o LeBron James, porque o LeBron James é o melhor atleta fisicamente, é o atleta mais preparado tecnicamente, é um atleta que gosta de treinar, é um paizão, é um cara família e ainda assim está se tornando um líder. Está se tornando um líder. Se vocês acompanharam os comentários da ESPN, o Eduardo Agra ou até o Ricardo Bulgarelli, eles apontam que o LeBron James ele gosta de treinar. Eu no NBA Global Games, no jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, eu vi parte dos treinos do Cleveland e o LeBron James gosta de treinar. Ele chegava lá para ficar fazendo as jogadas dele, os movimentos típicos dele, a preparação psicológica dele para a partida. O LeBron James é um jogador diferenciado e ele pode sim se tornar o melhor jogador de todos os tempos, e a liga já é dele, como antecipou Tim Duncan anos atrás. Good job, man. Good job. Hey, man, I love how you're on 15 minutes. Stay that way, man. Stay that way. You're going to drive these guys. This is going to be your league in a little while. But I appreciate you giving us this here. É isso, galerinha. Vai ter um textinho complementar a esse vídeo no Área. Aí sim, no textinho eu vou trazer os números do LeBron James, os números do Michael Jordan. Já tem um outro texto que eu também vou deixar aqui no card, que eu escrevi há alguns anos atrás, falando sobre essa comparação e ainda colocando Kobe Bryant no meio da equação. Mas é isso, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. E é isso, galerinha. Um forte abraço para vocês. Pai, não é justo. O quê? Eu tava gravando no meu celular e aí o celular desligou. Não é justo. Aí parou de gravar. E agora? Agora ficou uma metade do vídeo e o finalzinho. Eu vou aparecer no vídeo. Você vai aparecer no vídeo? Então tá bom. Você quer falar alguma coisa? Pra se inscreverem no canal. Manda aí de novo. Então, galerinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É isso aí, porque eu tenho que pagar a pensão. Pai, você tá falando isso em todos os vídeos. Isso é verdade, eles têm que saber que eu preciso pagar a pensão. Tá, beijo.